Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva, a gente fala o que a maioria cala. 12 horas. ZYI 775, AM 820 kHz. Rádio Universitária Paulo Freire, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. A Rádio Paulo Freire inicia a emissão em caráter experimental, direto dos estúdios no campus da UFPE. Participe pelas redes sociais e diga de onde você ouve a rádio. Procure por Rádio Universitária Paulo Freire no Instagram, Twitter ou Facebook e interaja com a gente. Vamos ouvir agora o depoimento de Daniela Tavares, que é terapeuta ocupacional e membro da Cátedra Paulo Freire. Ela fala sobre os princípios freirianos e a educação popular em saúde. Não é muito do conhecimento de todo mundo, mas os princípios da obra freiriana, como a amorosidade, construção compartilhada do conhecimento, o diálogo, são princípios de uma das principais políticas públicas que a gente tem hoje na saúde, que é a educação popular em saúde. A educação popular em saúde, ela visa não só nortear como os profissionais vão interagir com as pessoas que procuram serviços de saúde, mas também a formação dos futuros profissionais. Uma das características que a gente vê mais forte é a perspectiva que Paulo Freire traz para a gente de que nós somos seres inacabados. Enquanto seres inacabados, nós podemos transformar a nossa realidade. Então essa é uma crença básica de qualquer profissional de saúde, que se depara com pessoas que têm múltiplas dificuldades no seu dia a dia, desde uma dificuldade física, por exemplo, uma criança com paralisia cerebral. Se eu não acredito que aquela pessoa, apesar de suas limitações, de suas dificuldades, ela pode transformar o seu cotidiano, eu não consigo justificar e pensar a minha intervenção. Então, a obra de Paulo Freire, ela traz para o profissional de saúde conhecimento técnico e metodológico que permite esperançar as nossas práticas, trazer força para as nossas práticas e principalmente trazer os sujeitos para que eles não sejam pacientes. Eu acho que isso é a principal coisa. Então, quando a gente usa uma perspectiva de Paulo Freire na saúde, a gente vai no sentido contrário da concepção de paciente, daquele que espera a ação do profissional que vai solucionar os problemas. A gente vai no sentido da humanização, no sentido da construção dele enquanto sujeito ativo, produtor da sua própria saúde. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire. Começa agora mais um programa especial da transmissão experimental da rádio que fazemos juntos. Eu sou Débora Oliveira, estudante de jornalismo da UFPE. E eu sou Evelyn Gomes, estudante de rádio e TV da UFPE. Convidamos você que está ouvindo a Universitária 820 AM a ficar com a gente no nosso programa especial do Dia Internacional da Mulher. Você pode nos acompanhar também pela nossa transmissão ao vivo no Facebook. É só acessar facebook.com/Rádio Universitária Paulo Freire. Bem, hoje, 8 de março, é celebrado em todo o mundo o Dia Internacional da Mulher. E essa data não foi uma mera criação comercial, como diversas outras celebrações que ocorrem durante o ano. Isso mesmo, Evelyn. A Organização das Nações Unidas, a ONU, criou o Dia Internacional da Mulher em 1975, para marcar as lutas sociais, políticas e econômicas das mulheres. Isso mesmo, Débora. Mas, na verdade, muito antes de 1975, diferentes datas marcaram a longa trajetória de luta das mulheres pela igualdade de gênero. Uma das ocasiões mais lembradas é a Grande Passeata das Mulheres em 26 de fevereiro de 1909, em Nova York, nos Estados Unidos. Nesse dia, 15 mil mulheres foram às ruas da metrópole norte-americana protestar por melhores condições de trabalho e pelo direito ao voto. No ano seguinte, em 1910, em 18 de março, o Dia Internacional da Mulher contou com a mobilização de mais de 1 milhão de pessoas na Áustria, Dinamarca, Alemanha e Suíça. Até a oficialização do 8 de março pela ONU, esses movimentos representaram nossa luta que perdura até hoje. Todos os dias exigimos igualdade, representatividade política, que parem de nos matar e que simplesmente possamos ocupar espaços em nossa sociedade, que até hoje é dominada pelos homens.
Por isso, hoje vamos conversar sobre a luta pelos nossos direitos, os direitos das mulheres. Então, nesse primeiro bloco, contamos com a presença de duas mulheres que estudam, trabalham e, claro, como todas nós, vivenciam os desafios de ser mulher. Estamos aqui com Soraya Barreto Januário, que é coordenadora do curso de Publicidade, integrante da pós-graduação em Direitos Humanos da UFPE. Boa tarde, Soraya. Seja bem-vinda. Boa tarde. Agradeço demais o convite e o espaço de falar sobre um tema tão importante. E estamos aqui também com Juliana César, advogada e assessora de programas da Gestos. Bem-vinda, Juliana. Boa tarde, pessoal. Um prazer também estar aqui na Rádio Paulo Freire. Então, eu gostaria de começar a nossa conversa perguntando para as duas o que significa o Dia Internacional da Mulher. Primeiramente, vocês já fizeram um preâmbulo bastante interessante para entender que, na verdade, é diferente do que muita gente pensa, o Dia Internacional da Mulher ele não tem a ver com um fato isolado. Ele tem a ver com várias questões que aconteceram, também a ver com as mulheres trabalhadoras, que começa com o movimento trabalhista, né, das mulheres, e depois ele vai ganhar, obviamente, outros debates mais sociais e até ser contemplado esse dia especificamente, né, como um dia de luta. É um dia de luta, é um dia de reflexão. Não é um dia de feliz dia, vocês colocaram bem, não é um dia comercial, diferentemente de outras datas que a gente tem por aí, como por exemplo o Dia das Mães. Não é uma data pensada na comercialização, apesar do comércio, né, como publicitária, eu posso falar conhecimento de causa, se utilizar dessas datas para incitar determinados consumos, mas é importante a gente lembrar que não é dia de beleza, não é dia de cosmético, não é dia feliz. Na verdade, é um dia para relembrar que a condição da mulher ela precisa ser combatida diariamente para que a gente tenha direitos de vivenciar os direitos que a gente já tem no papel. Porque, na verdade, nossas ancestrais, né, as precursoras do movimento, as sufragistas, as mulheres de outros movimentos sociais de mulheres conseguiram direitos com muita luta, morte, execução, como a gente assiste até hoje, né? Mas a gente ainda não tem os direitos de vivenciar esses direitos. Então, na verdade, hoje é um dia de reflexão, né, que em vez de rosas, chocolates e parabéns, a gente receba das outras pessoas, dos homens e de outras mulheres que muitas vezes questionam o feminismo ou a luta das mulheres, para refletir sobre os direitos que a sociedade nos impõe, né, viver e os direitos que nós, mulheres, conquistamos. Concordo plenamente com Soraya, é um dia de luta, é um dia de a gente brigar pelos direitos. A gente já avançou muito, as mulheres, as que nos antecederam, fizeram muita luta, foi derramado muito sangue, foi muito suor, lágrimas, muito esforço para conquistar uma série de direitos que a gente não tinha até bem recentemente. Até bem recentemente mulheres não votavam, mulheres não eram cidadãs. A gente hoje continua com as mortes de mulheres pelo simples fato de serem mulheres, de receber menos pelo fato de serem mulheres. Então, a gente tem uma série de diferenças na vida entre homens e mulheres na nossa sociedade, do que as mulheres podem fazer, do que os homens podem fazer, de como é que isso ocorre, de como se portar, de como agir, de como andar, de como falar, de como respirar. E aí é bom a gente lembrar sempre que é um dia de luta, até porque até esses direitos que a gente acha que já estão conquistados, eles estão sempre em risco. E existem pessoas que também são mulheres, mas pelo fato de serem negras, serem indígenas, serem pobres, uma combinação desses fatores, serem lésbicas, serem bissexuais, elas não podem exercer esses direitos como as mulheres brancas de classe média e ricas podem fazer. Então é importante também fazer esse recorte de raça, de classe, de sexualidade, de identidades, quando a gente for olhar os direitos que já foram conquistados, porque eles são exercidos de uma maneira muito desigual ainda. Bom, a gente vai apresentar agora uns dados aqui, que de acordo com o último relatório mundial do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, no Brasil, os homens ganham 62% a mais que as mulheres. Para vocês, por que não alcançamos a igualdade de gênero no mercado de trabalho ainda? Porque as mulheres ainda são vistas como uma deficiência em termos de trabalho, né? A gente tem inclusive o presidente que foi eleito, que está agora no poder, ele fez questão de expressar isso, né? É vista como um prejuízo, é um potencial de engravidar, dela ter filhos, e aí ela vai se afastar e vai ter que ter a licença maternidade. Aqui, quem é que cuida dos filhos? Quando as crianças adoecem, quem leva ao hospital, a um serviço de saúde? Quem é que vai cuidar das questões escolares? Ou a maneira desigual que a sociedade se estrutura, que põe toda a carga da família, das crianças e da convivência mesmo de casal, essas atribuições às mulheres cabe até marcar o hospital, marcar a consulta médica dos maridos.
né, que segundo o ministro da Saúde da época de Temer, era porque os homens são muito ocupados, né, não tem tempo, as mulheres têm esse tempo à disposição. Então, existe uma vista de prejuízo, inclusive de competência, de você contratar uma mulher. A mulher é menos capaz, ela é menos forte, ela é menos inteligente, ou então ela é menos criada para um determinado ambiente de trabalho. A mulher cabe o cuidar, tem que ser professora de escola primária, tem que ser enfermeira, não a médica, tem que ser a faxineira, não a presidente da empresa. Então existe esse preconceito, existe a discriminação, a visão machista, misógina, que ainda impregna a sociedade brasileira, que se reflete na economia. E até complemento a fala de Juliana, concordo plenamente, com os dados como são, na verdade, completamente desiguais. Enquanto a gente tem um crescimento enorme de mulheres estudando, né, se preparando para uma carreira, a gente tem menos ainda mulheres em cargos de gestão. E é justamente pelo fato do que Juliana já colocou, por engravidarem, né, por terem os cuidados com os filhos, e as pessoas ainda se questionam de por que a Previdência, por exemplo, tem 5 anos a menos para as mulheres, agora está sendo discutida diminuir esse tempo. Né? Porque, na verdade, a mulher ela tem uma tripla jornada de trabalho, ela tem um fator, mesmo aquelas mulheres como nós, feministas, que conhecem, né, os debates e se impregnam com eles, a gente vivencia no nosso dia a dia ainda muito com nossos companheiros ou companheiras, ainda uma forte diferença, né, no trabalho doméstico, no cuidado com os nossos pais, né, tanto que as pessoas inclusive dizem, não, quando você tem uma filha mulher você vai ter cuidado quase sempre. Isso é só uma prerrogativa a mais de como na verdade nós mulheres que estamos encarregadas de todo o cuidado. Como se não bastasse, na política também somos minoria. Em 2018, do total de candidatos às eleições, apenas 30% eram mulheres, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, que é o TSE. No ano passado, o número de mulheres eleitas para o Senado Federal se manteve em 7 representantes. Já na Câmara, houve um aumento de 51% em relação a 2014. 77 deputadas federais ocupam hoje o Congresso Nacional. O número de negras passou de 10 para 13, o de brancas de 41 para 63. E, finalmente, Roraima elegeu a primeira mulher indígena na Câmara Federal, a Joênia Wapichana, da Rede. O que esses resultados revelam sobre a representatividade feminina na política? Quando a gente olha para os dados do Brasil na política, eles são sempre decepcionantes. Você falou, né? A gente historicamente ocupa, existe um progresso, a gente não pode negar que há décadas atrás a representatividade era ainda pior, ou então era meio sazonal. Às vezes ela cai bastante, depois ela se recupera. Mas pela média, o Brasil ele me deixa bastante satisfeita, porque a média brasileira é uma das piores do mundo. A média do Brasil de ocupação de mulheres, estou falando da esfera federal, de Senado e Câmara, ela consegue ser inferior à África subsaariana e aos países árabes, que eles não são a melhor referência de equidade de gênero. Países onde as mulheres não podem dirigir, por exemplo, como na Arábia Saudita, tem uma participação das mulheres no legislativo que é superior à do Brasil. E o Brasil fica ainda pior quando a gente compara com os vizinhos. Não dá para comparar com os outros países, a realidade é muito distinta. Dentro da própria América Latina, a América Latina é uma das que tem as melhores taxas, a melhor taxa do mundo, está justamente na América Latina. Estamos se esforçando muito para mudar isso, mas ainda é. E o Brasil tem essa pior taxa. Então, quando a gente vai comparar com os vizinhos, aí é que fica evidente como a gente tem que evoluir muito na paridade de gênero na política. E até complementando também, diga-se de passagem que esses dados, inclusive, ainda são muito mascarados. A gente acabou de ter uma denúncia recentemente do Ministério do Turismo, né, que estava tentando usar como laranjas mulheres candidatas. Então a gente vê que, na verdade, esses números são decepcionantes e eles ainda estão encobertos por uma série de outras questões, inclusive, infelizmente, de algumas mulheres que são, a gente pode falar do nosso estado como referência, né, que estão em cargos de vereadoras e por aí, só que com ainda princípios extremamente patriarcais, né, voltados a uma falta de visibilidade do próprio direito e de compreensão de que o fato de estarem ocupando um cargo, né, de vereadora, de prefeita, do que seja, é devido ao movimento feminista, é devido ao movimento de mulheres, e aí critica, né, eu me lembro de uma determinada candidata, que basicamente ela disse que não precisava do feminismo para se eleger candidata a vereadora.
né? E na verdade a gente sabe que isso é extremamente falacioso e na verdade é de uma ignorância tremenda, porque a gente só tem direito a votar, né? Como a colega já colocou aqui, há 80 e poucos anos, né? Eu posso colocar, por exemplo, um outro dado que trabalha com esportes e futebol. Até a década de 80, a década que eu nasci, as mulheres estavam proibidas de qualquer esporte de contato, entre eles o futebol, o boxe, o vôlei, né? Então assim, eu nasci só apaixonada por futebol e eu nasci numa década que iniciou, né, a deixar as mulheres terem um esporte de contato. E tem muito a ver com o que a Juliana já colocou aqui, com as questões de recorte de classe, de gênero, tem a ver, obviamente, com as interseccionalidades do masculino também, que também sofrem, obviamente, lógicas de dominância diferentes, mas nós já começamos por baixo, né, pela condição de mulher. E aí essas interseccionalidades elas vão, né, sendo ainda mais rodeadas para reverberar nas opressões que a gente sente, né, no nosso dia a dia. Digo isso como descendente também de indígena, então é uma realidade muito diferente do que a gente vive no Brasil, se a gente for pensar, né, no feminismo branco, hegemônico, das outras mulheres, das outras classes, da ruralidade, dos territórios, né, e de outras realidades que tem tudo a ver com recorte de classe, com recorte de gênero, com recorte geográfico também. O movimento feminista de luta pelo voto das mulheres, o chamado sufrágio feminino, tem sua história marcada pela forte repressão em diversos países, que a gente estava falando aqui, né? Os Estados Unidos, por exemplo, deram às mulheres o direito ao voto em todo o seu território em 1920, já que no Brasil as mulheres só puderam votar em 1932, ou seja, 12 anos depois das mulheres norte-americanas. A maioria dos países latino-americanos estabeleceu o sufrágio feminino na década de 40. O último país da América do Sul a dar às mulheres o direito de voto foi o Paraguai, em 1961. A maioria dos países europeus também fizeram o mesmo antes de 1984. Contudo, em alguns países, a luta pelo sufrágio feminino ainda persiste. Na Arábia Saudita, as mulheres votaram pela primeira vez nas eleições municipais somente em dezembro de 2015. No Afeganistão e no Catar, as mulheres precisam pedir a permissão dos homens para votar. Já no Quênia, por questões culturais, mulheres grávidas não podem votar. Em outros 7 países em posições semelhantes, retiram das mulheres esse direito garantido pela democracia. Por que persistem impedimentos ao voto feminino? Como vocês avaliam essa questão? Novamente, né? Eu acho que é a questão de que, historicamente, as mulheres são vistas como propriedade masculina, não são seres em si, né? A gente elogia bastante a Grécia Antiga, mas vale lembrar que a democracia lá não incluía as mulheres, não incluía escravos, né? E essa visão perdurou durante muito tempo, inclusive a questão da submissão que era imposta, inclusive econômica, estruturalmente, das mulheres aos homens, né? Já que só existia a família patriarcal, heteronormativa, e aí se negava esse direito. E é um processo de conquista, né? A gente já, acho que enquanto Globo avançou-se muito, mas a gente ainda tem esses infelizes casos em que as mulheres ou a elas é negado ou é condicionada à anuência de um homem, né? O marido, o pai, tem que ter um homem do lado para dar o aval do voto e que ele certamente não deve ser tão livre também nas suas escolhas. Exatamente, concordo. E é importante também nessa hora que a gente fala de sufrágio, né, que é um dos direitos, né, a gente tem, dentre tantos que a gente ainda precisa conquistar e alguns países precisam conquistar, perceber que até quando a gente está estudando o feminismo, que a gente divide normalmente em ondas e vagas, pensar de onde estamos falando, né, de que contexto político, territorial estamos falando. Porque as mulheres brancas, norte-americanas, europeias, elas tiveram a primeira vaga do feminismo em determinado tempo. Mas a gente vê, aí como vocês já colocaram, que tem mulheres que ainda nem passaram por esse estágio ainda da primeira vaga, né, que ainda estão tentando conquistar esse direito de se colocar enquanto sujeitos políticos e não enquanto propriedade de alguém. Esse exemplo a gente vivencia no nosso dia a dia, como por exemplo acontece com uma mulher solteira ir num bar ou está desacompanhada e ela não ser respeitada o não dela, de alguém tentar conversar com ela, de quando está com um namorado, um amigo que se interpõe no meio, por exemplo, e a pessoa pede desculpa ao homem, não a mulher que está sendo incomodada. Isso é um exemplo muito clássico do dia a dia que a gente vivencia diariamente, mas que tem a ver com essa questão do direito das vivências. A gente até tem no papel aqui no Brasil, apesar de tudo, nós temos vários direitos aí reconhecidos, né? O feminicídio, a Lei Maria da Penha, várias conquistas foram realizadas pelo movimento, mas que na verdade ajudam a viabilizar e a visibilizar, né, essas causas, mas não impedem.
A gente está vendo aí os números gigantescos de feminicídio nos primeiros meses, que vem, obviamente, não é unicamente por isso, mas a gente pode colocar aí muito como fator preponderante o discurso de ódio que a gente tem sofrido, né, em relação ao feminismo, em relação às mulheres, inclusive na última eleição. Então, a gente precisa pensar, né, refletir sobre isso. Nós mulheres não estamos nos mesmos patamares. Nós que nascemos aqui na capital, que vivemos na capital, temos uma relação completamente diferente das mulheres da ruralidade, que precisam cortar cana, que precisam estar no dia a dia no sol, né? Digo, nós, enquanto representando mulheres acadêmicas que trabalham em salas de aula com condições precárias ou não, mas que têm um mínimo de condições de trabalho, enquanto mulheres que trabalham do sol a sol, cortando cana, plantando, colhendo. Então, assim, são diferentes, são realidades diferentes e precisam ser analisadas de forma diferente, pela Previdência, pela política, pelas políticas públicas e por nós mulheres também, entendermos que nós não conseguimos ser uma unidade, né? Não conseguimos dar conta de tudo. Exatamente. Você falou de feminicídio e a gente tem alguns dados aqui da Folha de São Paulo sobre isso, que 779 mulheres foram vítimas de feminicídio, né? Os casos que foram notificados, que a gente sabe que muitos são subnotificados, e essas mulheres que foram vítimas ou sobreviveram é uma tentativa de feminicídio no Brasil. Esse levantamento foi feito pelo pesquisador Jefferson Nascimento, que é um pesquisador da USP, e ele contabilizou somente os casos de feminicídios noticiados na imprensa brasileira. As mulheres convivem com o medo diário, a violência, que pode acontecer em qualquer lugar. Então, o que eu queria perguntar, o que é que falta para que essa violência pare? A gente transformar radicalmente a sociedade em algo mais democrático e equitativo. A gente precisa superar essa visão das mulheres como propriedade, né? A história do feminicídio muitas vezes relacionada a relacionamentos, né? Quando a gente vai pensar nas estatísticas, e aí o marido, o ex-marido, o namorado, o noivo, o ficante, o pai, o filho que não aceita alguma coisa. O final de um relacionamento, como está um relacionamento, e acha que a violência é o caminho para resolver, porque afinal é propriedade. Se é meu, eu posso fazer o que eu quiser, que é uma visão inclusive deturpada de propriedade. A gente precisa então mudar isso. E aí a grande questão é que não vão ser só as leis que vão resolver. As leis são importantes para a gente mostrar que o Estado, ele diz que tal comportamento, tal prática, ela não é aceitável, do ponto de vista da democracia e da própria sociedade. Mas a gente, para transformar, nesse ponto a Lei Maria da Penha é extremamente sábia, quando ela diz que a gente tem que construir uma nova sociedade, a partir de novos princípios, e aí lança uma série de medidas programáticas que vão, desde o início da infância, da educação, tentar discutir as relações de gênero, mostrar a igualdade que deve existir, tentar transformar isso para o concreto, trazer da realidade, para que a gente tenha adultos que não tenham mais essa visão. É um processo mais longo e que, infelizmente, está sendo combatido a longa data pelos conservadores que têm ocupado os espaços de poder com cada vez mais afinco. Enquanto a gente não tiver uma sociedade que compreenda que a equidade ou a igualdade entre homens e mulheres, a igualdade de gênero, a igualdade entre os sexos é importante e é um pressuposto da democracia, a gente não vai ter democracia. E a ausência da democracia se expressa na violência, na desigualdade, na fome, na miséria e nas mazelas que a gente convive. Exatamente. Os números de feminicídio, inclusive, parece um pouco contraditório o que eu vou dizer, mas os números crescentes, na verdade, são por um lado, um fator positivo, que as mulheres começaram a denunciar, né? Porque a gente sabe que esses números, na verdade, são subnotificados, né? São muito menores, mas as mulheres começaram a acreditar que justamente o Estado, ao impor e ao colocar leis específicas para isso, começa a notar que essa violência existe. Concordo plenamente com Juliana, é um problema estrutural. Vamos levar um longo tempo até chegarmos a uma sonhada equanimidade, porque a gente não quer igualdade, a gente quer igualdade de direitos. Mas vivências, cada pessoa tem vivências diferentes, cada região, inclusive nós mulheres, entre nós, como a gente já colocou aqui. Então a gente não quer ser igual ao homem, ou a gente não quer ser superior ao homem, como muita gente pensa que o feminismo e o machismo é o oposto um do outro. A gente está falando de equanimidade, ou seja, igualdade com justiça social. A gente está falando de várias camadas de diferença social, a gente está falando de classe, a gente está falando de raça, a gente está falando de mulheres que vivem em patamares diferentes, de acordo com esses recortes, mas a gente está falando, acima de tudo, de repensar o corpo da mulher enquanto uma propriedade, sim, dela, e não da sociedade nem do homem, né? Mas que ela pode fazer o que quiser com esse corpo
e ela pode mostrar ou não mostrar, mas desde que seja uma opção, não seja uma imposição, né? E a gente vivencia basicamente o que era chamado de crime passional, a Juliana até pode falar melhor sobre isso do que eu, que é a própria ideia do feminicídio vem disso, que era um crime de honra, né? Era entendido como um crime levado pela emoção, e na verdade é levado pelo direito de posse. A gente tem também violência de gênero oposta, onde a mulher comete violência de gênero em relação ao homem. A Maria da Penha, inclusive, tem essa previsão, que isso também acontece, mas devemos enxergar com um pouquinho mais de cuidado e cautela que os números são avassaladores em relação à violência contra a mulher. E já que estamos falando sobre esse assunto de violência contra a mulher, vamos ouvir uma música agora da funkeira carioca MC Carol, que foi inclusive vítima de violência de gênero no ano passado, quando foi atacada à faca pelo seu ex-namorado. A faixa, intitulada de 100% Feminista, aborda justamente essa questão da violência de gênero e conta com a participação da rapper MC Carol. São exatamente 12 horas e 26 minutos. Antes da música, vamos nos despedir das nossas convidadas, Soraya e Juliana. Gente, muito obrigada por aceitar o nosso convite hoje. E já voltamos com mais discussões como essas aqui na Rádio Paulo Freire. Todo dia eu tinha uns 5 anos, mas já entendia que mulher apanha. Se não fizer comida sem voz obediente. Quando eu crescer, eu vou ser diferente. Eu cresci representando a bandida, representando as mulheres, 100% feminista. Eu cresci representando a bandida, representando as mulheres, 100% feminista. Represento a Pautune, represento Carolina, represento Dandara e Chica da Silva. Sou mulher, sou negra, meu cabelo é duro, forte, autoritário, às vezes frágil eu assumo. Minha fragilidade não diminui minha força, eu que mando nessa porra, eu não vou lavar a louça. Independente, não aceito opressão, abaixa sua voz, abaixa sua mão. Mais respeito. Eu sou mulher destemida, minha marra vem do gueto. Se estavam querendo preso, então toma esse dueto. Desde pequenas aprendemos que silêncio não soluciona, que a revolta vem à tona, pois a justiça não funciona. Me ensinaram que éramos insuficientes, escolhei pra ser ouvida, o grito tem que ser potente. Eu cresci trazer Carol bandida, represento as mulheres 100% feminista. Eu cresci trazer Carol bandida, represento as mulheres 100% feminista. Represento Nina, Elza, Dona Celestina, represento Zeferina, Frida, Dona Brasilina. Tentam nos confundir, distorcem tudo que eu sei. Século XXI e ainda querem nos limitar com novas leis. A falta de informação enfraquece a mente. Tô numa crescente, mostro passos diferentes. Eu cresci Carol representa as mulheres 100% feminista. Eu cresci Carol bandida, representa as mulheres 100% feminista. Eu cresci Carol bandida, representa as mulheres 100% feminista. Eu cresci Carol bandida, representa as mulheres 100% feminista. ZYI 775, AM 820 kHz. Rádio Universitária Paulo Freire, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. A Rádio Universitária AM agora é Rádio Paulo Freire. Vamos ouvir a Liette Santiago, coordenadora da Cátedra Paulo Freire,
que fala de sua relação com o patrono da educação no Brasil e sobre o pensamento freiriano. Eu fui aluna do professor Paulo Freire na PUC São Paulo, nos anos de 1980, quando fiz o mestrado na PUC São Paulo. Fui sua orientanda, né? E dessa relação foi ampliada, cresceu, né? E nós nos tornamos amigos, tá? Aliás, ele que me nomeou amiga. Paulo Freire é um pensador, né? Um pedagogo que ofereceu princípios fundantes de uma educação libertadora. Paulo Freire tem uma perspectiva relacional entre os sujeitos e do sujeito com seu contexto. Portanto, o princípio freiriano básico nos leva a fazer leitura e leituras da realidade de forma permanente, através de diferentes ângulos, de diferentes instrumentos, de diferentes meios, de modo que possa compreender essa realidade na sua dinâmica, né? Compreendendo-a, poder então tomar a posição face à realidade e fazer uma intervenção. E esse é a contribuição para a gente hoje, né? É tomar Paulo Freire como uma possibilidade de leitura da realidade. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta aqui na 820 AM, neste 8 de março, para discutirmos o que esta data representa para as mulheres. No nosso Facebook, a Thaís Paranhos comentou: parabéns pela programação, guerreiras. Obrigada, Thaís. Agora estamos aqui com Vera Guedes, educadora do Centro Nordestino de Medicina Popular e militante feminista no Fórum de Mulheres do Araripe. Bem-vinda, Vera. Boa tarde, obrigada pelo convite. E é com muita satisfação que estou nesse programa, já que lá no sertão do Araripe a gente também tem um programa que não é tão profissional quanto o de vocês. Lembrando que você pode acompanhar a Rádio Paulo Freire também pelas nossas redes sociais. Acesse @Rádio Paulo Freire no Instagram e @Paulo Freire UFPE no Twitter. No Facebook é só procurar por Rádio Paulo Freire. Neste Dia Internacional da Mulher, diversos movimentos vão às ruas em defesa da força política das mulheres. Você vai escutar agora o depoimento de Carmen Silva, pesquisadora da SOS Corpo, sobre as ações e lutas do Instituto Feminino pela Democracia para este 8 de março. Nesse 8 de março, nós, mulheres do movimento feminista, dos vários movimentos organizados, estaremos nas ruas novamente. É um dia de luta, um dia internacional de luta das mulheres, e estamos em luta pelos nossos direitos, direitos que estão sendo sistematicamente violados pelo governo Bolsonaro. Então nós estamos nesta resistência construindo a força política das mulheres para seguirmos juntos com os outros movimentos sociais, tentando encontrar alternativas para o nosso país. Nós estamos em luta contra a reforma da Previdência, fomos contra a reforma trabalhista e sabemos que o que eles estão querendo, esses grupos políticos que estão no poder, é que a gente não tenha mais direito de se aposentar e que tenha que trabalhar até morrer. Nós estamos em luta contra o racismo, porque nós estamos vendo a polícia do Estado promover, junto com as milícias, um verdadeiro genocídio da juventude negra nas periferias do nosso país. As mães não estão suportando mais essa situação e denunciam continuamente. Nós estamos em luta no movimento feminista nesse 8 de março contra toda a misoginia, todo o ódio às mulheres, toda a LGBTfobia, né? As vidas das pessoas LGBT, as vidas das pessoas trans importam, são vidas dignas de serem vividas. São muitas as nossas lutas. Vamos ouvir também o áudio de Nivete Azevedo, coordenadora do Centro das Mulheres do Cabo. Olá, ouvintes da Rádio Paulo Freire. Eu sou Nivete Azevedo, coordenadora do Centro das Mulheres do Cabo. Nós estamos mobilizadas para ir às ruas neste 8 de março, celebrar o Dia Internacional da Mulher, com uma grande caminhada, este ano trazendo o tema Mulheres de Mãos Dadas por Direitos. Este tema expressa a importância de manter forte a luta histórica em defesa dos direitos das mulheres, especialmente nesse atual contexto, né, de retrocesso político no Brasil, que vem ameaçando nossas conquistas e
trazendo perda de direitos com a reforma trabalhista e o projeto de reforma da Previdência. E essas reformas, elas afetam diretamente as mulheres e muito mais agora com essa ameaça da perda da aposentadoria. O 8 de março é, sobretudo, um dia de luta, de reivindicação e de protesto contra todas as formas de violência, sobretudo a violência de gênero, o racismo, a homofobia, o fundamentalismo religioso. E também nós queremos expressar a nossa indignação pelo assassinato de Marielle Franco e essa impunidade dos assassinos que até hoje continuam soltos. Agora que ouvimos o depoimento de Carmen e Nivete, eu queria te perguntar, Vera, o que movimentos de defesa dos direitos das mulheres, como a Marcha das Mulheres contra Donald Trump, que aconteceu nos Estados Unidos, o Ni Una Menos, que é contra a violência de gênero, que aconteceu na Argentina, Mulheres contra a Cunha, em 2015, contra o aborto ilegal em caso de estupro, o Ele Não contra Jair Bolsonaro, o que esses movimentos representam? Qual é o resultado deles? Olha, o Ele Não foi muito significativo para nós do movimento feminista e dos movimentos de mulheres, né? A gente, inclusive, acredita que o Coiso, como a gente costuma chamar o atual presidente, ele não ganhou no primeiro turno por conta do resultado do Ele Não, né? Há quem diga que não foi assim, né? Esses movimentos, eles mostram um potencial muito grande que as mulheres têm de se organizar, né? E de defender as causas prioritárias para nós mulheres, né? Porque são causas, o pessoal da Argentina, as mulheres, e se você vê na Argentina, é lindo de ver, porque você vê no Encontrão Nacional de Mulheres na Argentina, 50 mil mulheres defendendo a mesma causa pela legalização do aborto, né? E isso dá um impacto muito grande na vida e no cotidiano, e abre precedente para outros países pegar essas bandeiras de luta, né? E nesse momento, não só nesse momento, porque a gente já vem numa conjuntura desfavorável há mais tempo, né? A gente conta isso, e em 2016 foi a mais acirrada, foi a partir daí também, mas a gente vê nesse contexto de política tão desfavorável para a gente mulher, que é uma forma muito eficaz, eu acredito, de dizer que a gente não está contente com o que está aí. Então é ir para a rua mesmo, né? E lá no sertão, por exemplo, na região que eu moro, a gente fez o Ele Não, claro que não foi com o impacto que teve, mas saber que Recife tem um Ele Não, que outras capitais teve o Ele Não, que outras cidades tiveram Ele Não, e uma cidadezinha pequena lá no sertão, né? No final do estado de Pernambuco também fizeram essa ação, significa que as mulheres estão, pelo menos em pensamento, defendendo as mesmas causas. A gente... Deixa eu falar. Você acabou de falar da sua vivência, eu queria que você falasse um pouco mais de como as mulheres reagiram depois das eleições, a vitória, né? Tá difícil, né, de engolir. Cada dia é um exercício de levantar e dizer, vamos pra luta, né? Como as meninas que me antecederam aqui falaram, né, do 8 de março, do dia de marcar um dia, é um dia de luta mesmo, porque não é um dia para se comemorar, mas é um dia, e agora muito mais, né? Então, depois da eleição, lá, eu quero dizer que a região, né, na região que eu estou morando atualmente, a gente teve o outro candidato que estava disputando a eleição, o Haddad, ele teve 86% da votação, né? Então era uma coisa significativa, e foi uma coisa significativa principalmente para o movimento de mulheres da região, porque a gente, de uma certa maneira, estava puxando a organização, né? Foi a gente que puxou a questão do Ele Não, né? Lá na região, e depois a virada de voto, né? A gente estava lá também, não só sozinhas, com outros parceiros, mas foi significativo para a gente mostrar, né,
que tinha uma outra possibilidade, né? Mesmo que numa região que é muito empobrecida, né? De um povo muito carente de política, né? Mas também de um povo que tem muita força de organização. A gente já está quase chegando no fim do programa, mas eu queria que tu comentasse para quem está nos ouvindo, qual a importância das mulheres estarem hoje, dia 8 de março, nas ruas. Olha, eu acho que tem uma grande importância da gente dizer que esse é o dia da gente dizer que a gente não está contente com tudo que tem acontecido na vida de nós mulheres, né? Por tudo isso que a Juliana e a outra companheira colocou, né? Por aumento da violência, por redução de direitos, né, das políticas públicas, a gente hoje está na rua dizendo: a gente não quer esse Estado que está aí, e esse Estado que está aí, né? Esse governo que está aí, principalmente o governo federal, não nos representa, e a gente precisa estarmos juntos. Então eu acredito que hoje vai ser lindo de viver, né? Eu acho que vai ser maior do que o 8 de março do ano passado, né? Onde a gente botou, vai ser maior do que o Ele Não. E foi bonito de ver. Pernambuco tem uma tradição de luta e de organização, de estar na rua muito forte, né? E o movimento de mulheres e o movimento feminista tem essa capacidade de mobilizar. Por exemplo, o Fórum de Mulheres de Pernambuco, a gente está se concentrando e a gente vai ter uma perspectiva de termos 300 mulheres do estado de Pernambuco toda só mobilizada pelo Fórum de Mulheres de Pernambuco. Então, aí a gente está apostando que se nós, do Fórum de Mulheres de Pernambuco, estamos mobilizando essa quantidade, imagina os outros, as agricultoras, a CUT, a FETAP, quantas não estão, os outros coletivos, que tem vários coletivos que não estão nesse coletivo do Fórum de Mulheres. Então é um momento importante, é um momento de estarmos juntas, dizermos que não concordamos com isso, com toda essa redução de direito que está acontecendo, e que vamos para a rua, e a única forma de luta agora e de resistência é ir para a rua, né? E gritar não à reforma da Previdência, não à morte das mulheres e não a tudo que está acontecendo aí, né? Bom, a gente já está finalizando. Eu queria te agradecer, Vera, pela presença aqui. Você tem alguma coisa a acrescentar? Não, eu que agradeço a oportunidade de vir, né? De vir para esse programa, de falar. Hoje eu já vi várias amigas minhas em outros programas, porque hoje é um dia que a gente é bastante solicitada, né? E eu só quero chamar as mulheres que estão nos ouvindo, que peguem a sua bandeira, pegue o seu lenço, pegue a sua faixa e vá hoje à tarde para a Praça do Derby. A partir das 14 horas vamos estar nos organizando lá para sair, vai ter várias vivências lá, e para fazer a nossa resistência, a nossa luta, que é estar na rua e gritando pelos nossos direitos. Muito obrigada, Vera. Bom, e além desse ato no Derby, o Dia Internacional da Mulher vai ser marcado por uma programação especial na região metropolitana do Recife. A Delegacia de Polícia da Mulher em Santo Amaro realiza palestras sobre como interromper o ciclo de violência doméstica. Além disso, serão realizados exames rápidos, aulas de dança, cortes de cabelo e curso de automaquiagem. A programação, na verdade, já teve início desde as 7 da manhã de hoje, mas segue durante a tarde. Na Praça do Derby, a Marcha Mundial das Mulheres começa com concentração a partir das 2 da tarde, como Vera já falou, e no local haverá um espaço reservado para crianças e pessoas com pouca mobilidade. Os organizadores da Marcha Mundial das Mulheres afirmam que esta é uma forma das mães e pessoas com deficiência curtirem o ato tranquilamente. Rodas de diálogo também estão previstas. O ato desse ano tem como tema Marielles, livres do machismo, do racismo e pela previdência pública. A saída da marcha será às 4 da tarde. Já no Cabo de Santo Agostinho, além do Dia Internacional das Mulheres, uma caminhada comemora os 35 anos do Centro de Mulheres do Cabo, que atua na defesa e garantia dos direitos da população feminina do município. O tema da caminhada de 2019 é Mulheres de Mãos Dadas por Direitos.
A concentração será às 2h30 da tarde, em frente à sede do centro, na rua Padre Antônio Alves, por trás do Teatro Barreto Júnior. A caminhada vai percorrer a rua Vigário João Batista, Avenida Historiador Pereira da Costa e encerra na Praça da Estação. Essa edição teve a apresentação minha, Débora Oliveira e de Evelyn Gomes. E esse programa foi produzido por Débora Oliveira, Evelyn Gomes e Roberto Peixoto. Os trabalhos técnicos Catarina Polônio. Boa tarde e até a próxima. Boa tarde.